Voltando aqui, quanto à histórica, só complementando aqui é bem tranquilo, sem maiores dificuldades. A histórica, você, para entender a lei corretamente, compreender o sentido dessa norma da maneira mais verdadeira, mais efetiva possível, você volta no tempo, vai no momento histórico em que se criou a lei e interpreta a partir daquela realidade histórica, política e social na qual foi elaborada a lei. Você volta no tempo para compreender os fundamentos, a qual que era a realidade social, histórica e política daquele momento e por que eles criaram esse tipo de lei. Entenderam? Interpretação histórica. Vai em busca dos fundamentos da lei, entendendo o contexto histórico no qual do momento de sua criação. É compreender a lei a partir do momento histórico em que ela foi criada. Me dá um exemplo, professor. É você pegar a redação originária do Código Penal e compreender ela com base no momento histórico que ela foi criada. Quando o Código Penal foi originariamente criado? Em 1940. Então, efetuar uma interpretação histórica do Código Penal seria voltar lá na década de 40 e compreender os fundamentos e a lógica que vigia naquele momento para entender esse Código Penal da maneira mais correta possível. E por fim, gente, vou até apagar. Interpretação quanto ao método, quanto à técnica analógica. Vou colocar aqui a interpretação analógica. Gente, aqui é o seguinte. Presta atenção nesse método, nesse caminho. Vou colocar 2 asteriscos aqui. Isso aqui cai em prova. E quando cai em prova, o pessoal confunde com outro instituto que é a analogia. Presta atenção aqui. Nesse momento, a gente está falando em interpretação quanto ao método ou quanto ao meio analógica. Então, é uma interpretação analógica. E a gente disse anteriormente que o pressuposto da interpretação é a existência de lei. Então, vamos lá. Na interpretação quanto ao método, quanto à técnica analógica, é o seguinte. É quando a lei te dá um enunciado casuístico e logo em seguida ela te dá um enunciado genérico. Aí você fala, não entendi nada. Vem aqui comigo. Só apagar esse cantinho aqui. Tá. O que é interpretação analógica? Vê o que está falando o material. A norma fornece um enunciado casuístico e logo em seguida o legislador apresenta um enunciado genérico. Não entendi nada. Vamos lá. O que é a lei te dar um enunciado casuístico? É a lei te fornecer exemplos. E depois ela te dá uma expressão mais aberta, genérica. Você fala, continuo sem entender. Vamos lá para os exemplos. Quando o Código Penal, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, diz que o homicídio será qualificado quando ele for praticado mediante paga ou promessa de recompensa. Quando ele fala mediante paga ou promessa de recompensa, é a lei te fornecendo o enunciado casuístico. O que é o enunciado casuístico? É a lei te dando exemplos. Então, quando ele falou mediante paga, é alguém pagando para matar o outro. Ou promessa de recompensa, prometendo uma recompensa para que o A execute ou mate o B. Então, ele está te dando exemplos nos quais, se você praticar um crime de homicídio naquelas circunstâncias, ele será qualificado. Gente, as palavras são difíceis, mas o entendimento é fácil. A lei te dá um enunciado casuístico, é a lei te dar exemplos, mediante paga ou promessa de recompensa. Logo em seguida, a lei te dá um enunciado genérico. Qual que é esse enunciado genérico? Quando você abrir lá o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, faça isso aí na sua casa, você vai ver que mediante paga ou promessa de recompensa. Enunciado casuístico. Ela vai, coloca uma vírgula e coloca ou por qualquer outro motivo torpe. Gente, ele te falou qual que é um outro motivo torpe? Não, então ele te deu uma expressão genérica, uma expressão aberta. Então, o que é você efetuar essa interpretação quanto ao método analógica? É quando a lei te dá um enunciado casuístico, ou seja, te dá exemplos. E logo em seguida ela te dá uma expressão mais aberta, genérica, para que você coloque dentro dessa expressão mais genérica tudo aquilo que for relacionado com o enunciado casuístico, ou seja, com os exemplos. Então, quando ele fala mediante paga ou promessa de recompensa, ele está te dando exemplos. Então, o que vai ser considerado? O que se vai enquadrar dentro desse outro motivo torpe?
são motivos vis, repugnantes, ignóbeis. Me dá um exemplo, professor. Quando, por exemplo, a pessoa, o cidadão que participa de um campeonato, ele, para conseguir ser o campeão daquele campeonato, ele mata a pessoa que ocupava o primeiro lugar. Ou seja, ele estava em segundo lugar nesse campeonato, nesse exemplo hipotético nosso, e ele via que as possibilidades dele de conseguir ganhar esse campeonato eram muito baixas, com o primeiro disputando. Ele vai lá e mata o primeiro colocado do campeonato para que ele consiga, sim, ganhar esse campeonato. Porque com o primeiro colocado disputando, as chances dele seriam muito baixas, próximas de zero. Então, ele matou mediante paga ou promessa de recompensa? Qual que era? Alguém pagou ele para matar? Não. Alguém ofereceu alguma recompensa para ele matar? Não. Mas ele vai enquadrar onde? Ou por qualquer outro motivo torpe. Ele matou por um motivo vil, repugnante, ignóbil. Ele matou um ser humano para poder ganhar um campeonato. Então, isso aí vai entrar no enunciado casuístico ou no enunciado genérico? No enunciado genérico, que é a expressão aberta. Dentro desse enunciado genérico, você coloca tudo que tiver alguma semelhança com aqueles exemplos fornecidos anteriormente. Gente, o que eu quero que fique? A interpretação analógica. Peguem esse conceito, anotem no seu caderno, procurem exemplos e saibam que presta muita atenção nesse tópico aqui, gente. A interpretação analógica, como existe lei, porque se a interpretação, o pressuposto da interpretação é a existência de lei. Se existe lei, a interpretação analógica ela vai poder ser a favor e contra o réu, in bonam e in malam partem. E isso não fere o princípio da legalidade, diferentemente da analogia que a gente vai explicar agora há pouco. Então, interpretação analógica pode in bonam para beneficiar o réu e in malam partem, em prejuízo do réu? Sim. Interpretação analógica pode tanto para beneficiar quanto para prejudicar o réu. Anotem isso aí. E não fere o princípio da legalidade. Por quê? O pressuposto da interpretação é a existência de lei. Vamos seguindo. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Tá. Aquele sujeito, interpretação quanto ao sujeito. Ele adotou um dos métodos que eu disse anteriormente e ele vai chegar a um resultado. Interpretação classificada quanto ao resultado. Essa interpretação quanto ao resultado vai ser o quê? A conclusão. A conclusão que aquele cidadão, classificação quanto ao sujeito, adotando determinado método, chegou. Ele pode ser classificação quanto ao resultado, declaratória. O que é isso? Ele entende, ele chega à conclusão de que aquilo que a conclusão, o resultado da interpretação que ele chega é exatamente o que está contido na lei. Ou seja, há uma perfeita correspondência entre a conclusão do intérprete em relação ao que está contido na lei. Olha o que consta do material. O resultado da interpretação não amplia nem restringe o alcance da lei. Ele corresponde perfeitamente àquilo que está contido, está escrito na lei. Vamos explicar a restritiva e a extensiva. Gente, na restritiva, a lei utilizou uma expressão muito ampla e você chega à conclusão de que ela queria utilizar uma expressão mais restrita. Então, a lei disse mais do que queria dizer. Ela utilizou uma expressão ampla quando, na verdade, ela queria se referir a uma situação específica. Então, na interpretação restritiva, você reduz, diminui o campo de incisão da lei. Por quê? Porque a lei disse mais do que efetivamente queria dizer. A lei foi genérica quando, na verdade, ela queria se referir a uma situação específica. Então, na restritiva, você reduz o campo de incidência daquela lei, daquele determinado dispositivo de lei. Na extensiva, é o oposto, gente. Se na restritiva você reduz, na extensiva você expande. Você amplia o conteúdo da lei. Por quê? Ela disse menos do que ela queria efetivamente ter dito. Então, o material, amplia-se o campo de incisão da lei. Por quê? A lei disse menos do que queria dizer. Presta atenção. Um é o quê? O oposto do outro. Por quê?
Aqui a lei disse menos do que queria dizer e você vai ampliar. Perdão, volta aqui. Na restritiva, a lei disse mais do que queria dizer e você vai restringir o campo de incidência dela. Na extensiva, a lei disse menos do que queria dizer e você vai expandir, alargar o campo de incisão dela. Na extensiva, ele utilizou uma palavra específica, quando na verdade ele queria se referir a uma situação genérica. Aqui se restringe o campo de incisão. Aqui se alarga a abrangência da lei. Gente, presta atenção com isso aqui. O STJ, coloque isso aí no seu material, que aí, isso aí, anota isso aí no seu caderno, que isso aí não está anotado aqui no material, não. O STJ, coloca aí, o STJ proíbe a aplicação de interpretação extensiva em direito penal em razão do princípio da estrita legalidade. Ou seja, não se pode ampliar a lei. Se a lei foi se disse uma situação específica, ela porque ela assim quis agir. Então, segundo o STJ, o princípio da estrita legalidade proíbe o uso da interpretação extensiva incriminadora ou para criar crimes em prejuízo do réu no direito penal. Tranquilo? Uma pausinha e vamos para o próximo módulo.